Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez nessa casa e sou eu que agradeço o convite, porque é uma grande oportunidade nós estarmos aqui na frente, simplesmente como papagaios, porque de original aqui nosso não tem nada, nós estamos aqui apenas para transmitir os ensinamentos trazidos por Jesus. Então que realmente todos nós, inclusive eu, possamos aproveitar desses ensinamentos hoje. No processo reencarnatório, quando nós reencarnamos, como que se dá a consciência, nossa consciência, quando nós chegamos aqui, novamente, no planeta Terra, para mais uma experiência, para mais uma reencarnação? Nós imediatamente temos consciência de que reencarnamos? Será que o processo reencarnatório é aleatório? De repente, um espírito que estava lá no plano espiritual percebe que houve a fecundação, a formação ali de um embrião, é aleatoriamente que um espírito vai ocupar aquele corpo? Não. Isso nós já sabemos que existe um programa reencarnatório preparado já, e os espíritos estão designados àquele corpo material, para nascer naquela família, naquele ambiente que será o ideal para que ele se desenvolva, para que ele evolua um pouco mais naquela nova existência. Mas como que funciona isso? Nós imediatamente temos consciência de que reencarnamos? Quando nós olhamos um bebezinho que acabou de nascer, as primeiras semanas, os primeiros meses, qual a impressão que nos dá? Que ele não tem a menor ideia de onde ele está, não é verdade? Ele não interage, nós percebemos que ele ainda não está ciente nem do próprio corpo. Não é? Ele não sabe nem utilizar ainda as mãos, os olhos, a boca para comer, para mamar muitas vezes. Então, essa consciência espiritual, essa consciência de que nós reencarnamos, vai acontecendo pouco a pouco. Assim como a reencarnação propriamente dita. Pois a gestação, 9 meses em que o bebê precisa para formar todos os órgãos, todo o nosso organismo, não são apenas para a formação material daquele novo ser que está ali reencarnando, mas também para que o espírito possa, molécula a molécula, célula a célula, ir aderindo àquele corpo material que está se formando. Não acontece, portanto, que quando nós vemos um bebê nascer, é naquele momento que o espírito vem e ocupa aquele corpo. E daí nós já podemos tirar as nossas conclusões em relação a aborto, a pílula do dia seguinte e tudo mais. Porque, na verdade, no momento em que existe a concepção, já começa a se formar ali a vida material e automaticamente o perispírito daquele espírito que vai encarnar já começa a aderir àquele corpo material pouco a pouco. Molécula a molécula, célula a célula, órgão a órgão, sistema a sistema, posteriormente. Para quando o corpo físico estiver formado, o espírito já estar ali, totalmente também integrado àquela matéria que se formou durante os 9 meses. Muito bem, aí nós encarnamos, chegamos aqui, desse lado, não é? A partir do momento que acontece esse processo todo que nós dissemos aí, do perispírito aderindo à matéria, nós vamos também deixando lá para trás, com a bênção do esquecimento, todas as experiências que tivemos em outras encarnações. Porém, elas estão todas registradas ali no nosso perispírito, que é como se fosse um corpo semimaterial que une o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual. E o perispírito não deixa a alma, nem quando está encarnada, nem quando está desencarnada. Ela o acompanha por todo o tempo, e é ali que estão registradas todas as nossas experiências de existências anteriores. Portanto, nós temos a bênção do esquecimento, não é? Nós temos que deixar para trás, para que possamos estar libertos para viver essa nova experiência aqui na Terra. Mas ali estão as nossas impressões do passado, as nossas reminiscências, que é a mente, que é o processador mais potente que existe, não é? E que é o processador que traz lá do nosso inconsciente essas experiências. A mente, quando recebe um impulso, quando nós já estamos encarnados aqui, ela vai muitas vezes se lembrar de algumas coisas lá do passado.
É o que acontece se nós pegarmos uma criança numa favela, vamos imaginar, e colocamos essa criança, de repente, numa aula de balé. Vai ter, então, como que a gente diz, uma ação naquela favela, em que vão vir professores de balé, que vão começar a dar uma aula para incentivar a cultura naquele meio, e uma daquelas crianças se desponta e mostra um talento inato. E mostra que ela já conhecia aquilo, mesmo antes de ter iniciado as aulas. Não é? Isso mostra que o impulso que ela recebeu ali, começando a fazer as aulas, a mente processou a informação e foi buscar lá no seu inconsciente aquela experiência que talvez seja de uma outra existência que ela já teve, aquele talento que ela desenvolveu em uma outra existência e que aflora quando recebe o impulso. Mas não é bem o nosso assunto aqui, né? Nós fomos nos estendendo um pouco. Quando nós encarnamos, quando o bebê, então, chega aqui a esse plano, ele vai pouco a pouco tomando, primeiro, consciência da sua atividade física. Ele começa a perceber as mãos, ele começa a perceber os olhos, ele começa a ver as coisas, ele começa a perceber a voz, depois de um tempo percebe que tem voz, começa a emitir sons. Não é? Então, a primeira impressão que nós desenvolvemos, a primeira consciência que nós desenvolvemos quando reencarnamos, é a nossa consciência física, não é? Depois de um tempo, nós começamos a desenvolver, nós começamos a questionar, nós começamos a raciocinar, começamos a tirar conclusões, e é aí que nós começamos a desenvolver a nossa consciência psíquica. Isso é muito claro quando começa a criança naquela idade do porquê. Não é? Mas por quê? Qualquer coisa que a gente fala, ele pergunta por quê? E é justamente porque ele está começando a tirar as suas conclusões, a raciocinar, a ligar os pontos ali do raciocínio e começar a pensar. Então, desenvolve-se aí a atividade psíquica. Mas como que funciona? Quando é que nós desenvolvemos a nossa consciência espiritual? Quando é que nós desenvolvemos a nossa consciência moral? E essa demora um pouquinho mais. Às vezes demora até existências, não é? Encarnação após encarnação, para que nós... As duas primeiras ali a gente desenvolve bem mais rápido, não é? A física principalmente. Começamos a andar com 1 ano de idade. Mas a espiritual demora, às vezes, muitos e muitos anos, ou muitas existências, para que nós possamos desenvolvê-la bem, para que nós possamos desenvolvê-la na sua totalidade, não é? E nós, conforme o espírito encarnado vai, portanto, se educando moralmente, né, ele vai adquirindo também mais consciência espiritual. Nós vamos, a moral e a espiritual vão caminhando juntas, essas nossas consciências. E assim nós vamos também tomando consciência dos nossos deveres. Nós não estamos aqui a passeio, não é? Acho que todo mundo sabe que nós não caímos aqui nesse mundo de paraquedas. Todos nós temos um programa, nós temos um plano quando reencarnamos aqui nesse plano material em que nós ainda estamos. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo que está intitulado de Buscai e Achareis, é o 25. Buscai e achareis. Nesse capítulo, nos é explicada claramente a lei do trabalho. Todos nós estamos aqui e temos deveres a desenvolver aqui. A lei de trabalho faz parte da lei divina, porque a lei divina é uma lei de progresso. Ela nos chama ao progresso e é por isso que, em todas as nossas encarnações, nós sempre progredimos. Nós nunca damos passos para trás. Nós podemos até ficar estacionados em algumas. Nós vemos muitas pessoas nessa situação em que percebemos que elas estão desperdiçando encarnação, parece, porque não estão desenvolvendo, não é, o que poderiam desenvolver para o seu adiantamento espiritual. Mas nós nunca regredimos, porque a lei de Deus, a lei divina, é uma lei de progresso. Porque o que Deus deu a mais ao homem do que o animal? Foi a capacidade de raciocinar, de pensar? Não, porque isso já se provou pela ciência que os animais também pensam, não é? A minha poodle, por exemplo, pensa demais, eu tenho certeza. Mas o que Deus deu mais ao homem do que ao animal?
a vontade de sempre se melhorar. Deus deu a mais que o animal o desejo incessante de se melhorar. E isso faz parte exatamente dessa lei que nós estamos dizendo, que é a lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. É isso que nos impulsiona para frente, não é? A gente diz, mas nós estamos sozinhos, né, nesse nosso progresso? A espiritualidade benfeitora, os nossos mentores espirituais estão sempre ali prontos para nos ajudar. Mas existe uma máxima espírita que diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Quando nós dizemos ajuda-te e o céu te ajudará, é mais ou menos pensar naquela ideia que é, em geral, 1% de inspiração. Ou seja, a espiritualidade está ali, sempre nos auxiliando, sempre nos intuindo, nos dando bons conselhos, nos auxiliando quando nós estamos dispostos a trabalhar no bem e dispostos a melhorarmos o nosso íntimo, a evoluirmos, a reformarmos a nossa moral. Mas 99% é o quê? Transpiração, não é? É o quê? Trabalho. É 1% de inspiração e 99% de transpiração, que é o que é preciso, é o trabalho. Nós estamos aqui, portanto, cumprindo deveres. E deveres para com quem? Eu tenho deveres para cumprir para com Deus. Nossa, eu devo coisas para Deus? Não, são deveres que nós temos a cumprir para com nós mesmos. Porque quando nós estávamos lá, no plano espiritual, e elaboramos o nosso programa reencarnatório, todos nós temos um programa reencarnatório, como eu disse, ninguém caiu aqui de paraquedas, né? Nós não viemos aqui aleatoriamente. Nós tivemos um preparo antes e espíritos amigos nos auxiliaram a preparar esse programa. Eu quero fazer isso, na minha encarnação anterior eu não consegui vencer aquela minha dificuldade e nessa eu quero conseguir, portanto eu quero que eu esteja numa situação assim no meu trabalho para que eu possa me desenvolver naquilo que eu não consegui. Eu preciso estar junto de pessoas assado para que eu possa me desenvolver naquilo que eu não consegui naquela existência anterior. E com isso nós formamos o nosso programa com o auxílio ainda dos espíritos amigos lá de cima que nos ajudam a elaborar esse programa. Então os deveres que nós temos a cumprir aqui e que ao longo da nossa vida nós vamos percebendo, se começarmos a despertar um pouco mais a nossa consciência espiritual e moral, são conosco mesmo, são com nós mesmos que nós temos que esses deveres. E um desses deveres é nós nos instruirmos. Por quê? Desenvolvendo a nossa consciência espiritual e moral, falando nesse assunto ainda, durante muito tempo, nós fomos levados a acreditar em doutrinas e em filosofias que não nos incentivavam a conhecer, a nos instruirmos. Nós tivemos durante muito tempo, e eu digo nós, porque acredito que a maioria de nós não nasceu em berço espírita, quem está aqui presente, nós tínhamos uma fé cega. Nós não tínhamos uma fé raciocinada. A doutrina espírita nos traz argumentos lógicos. A doutrina espírita desperta o nosso pensamento lúcido. E, portanto, nós não precisamos mais ter uma fé cega. Hoje nós podemos ter uma fé raciocinada. O ignorante, sim, ele aceita as leis de Deus e as segue cegamente, sem contestar. Mas o instruído, o educado, aquele que tem a sua moral já educada, ele compreende as leis de Deus, e isso é bem diferente. E as aceita porque as compreende. Aceita os desígnios divinos porque os compreende. E isso a doutrina, graças a Jesus, que nos prometeu esse Consolador bendito, ela vem para nos instruir, ela vem para nos tirar, não é, a trave do olho, para que nós possamos levantar aquele véu que durante muito tempo foi necessário porque nós ainda não estávamos preparados para receber esses conhecimentos, mas ela vem tirar aquele véu que hoje para nós não serve mais. Hoje nós temos que ter uma fé mais raciocinada, uma fé que desperte o nosso pensamento lúcido e nos faça compreender as leis divinas, compreender
os desígnios divinos principalmente. Muito bem, nós falamos de quando nós encarnamos. E de quando nós desencarnamos? Como é que acontece? O processo é o mesmo. Da mesma forma que, pouco a pouco, aquele perispírito foi aderindo ao nosso corpo material, quando nós desencarnamos, o perispírito também vai se desligando da matéria pouco a pouco, com a extinção da vida orgânica, e é aí então que se dá o rompimento da ligação fluídica entre o perispírito e o corpo material. Por isso também, quando uma pessoa desencarna, existe um certo período para que o espírito possa se dar conta de que aquele corpo material já não existe mais, já não funciona mais, e ele vai se desligando pouco a pouco ali daquele corpo. Em geral, é assim que se dá, né? Nas situações mais comuns. E aí, quando nós desencarnamos, chegamos então de volta lá no plano espiritual, nós temos a oportunidade de ver tudo o que nós fizemos. Lembra daqueles deveres que nós tínhamos para com nós mesmos, enquanto estávamos encarnados? Pois é, quando nós chegamos do lado de lá, nós temos a oportunidade de ver tudo o que fizemos. O bem que fizemos, o mal que fizemos, o bem que deixamos de fazer e que tínhamos oportunidade de fazer e não fizemos. E quando nós chegarmos lá, não vai ter um senhor de barba branca e um cajado na mão sentado num trono para nos julgar e condenar. Não vai. Na verdade, é a nossa própria consciência que vai ali nos indicar onde nós acertamos, onde nós erramos, o quanto nós conseguimos aproveitar a nossa encarnação, a nossa passagem aqui pela Terra, e o quanto nós deixamos de fazer. Que muitas vezes, como eu disse, nós desperdiçamos muito tempo quando aqui estamos. Como nós dissemos lá no começo, a consciência espiritual às vezes demora muito para ser desperta, não é? E cabe a quem despertá-la? A nós mesmos, a somente nós mesmos. É claro que com o auxílio, como dissemos, da espiritualidade amiga, com o auxílio inclusive de amigos mesmo materiais que às vezes nos chamam, não é? Para esse despertar, nós podemos conseguir, por menos tempo, em menos tempo, despertar a nossa consciência moral. Pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual a condição para que se possa gozar de uma felicidade relativa sobre a Terra, porque nós já sabemos que a felicidade absoluta neste plano de provas e expiações em que estamos não é possível ainda. Mas nós podemos sim gozar de uma felicidade relativa aqui na Terra, e ele diz qual a condição para que isso aconteça. Qual a resposta que ele recebe? A consciência tranquila e a fé no futuro. Portanto, tudo tem a ver com a nossa consciência. Esse instrumento maravilhoso que cada um de nós recebe ao reencarnar e que é o telefone, é o nosso celular com Deus. A consciência é a maneira como nós podemos nos comunicar com Deus. E aí tem gente que fala, mas eu não consigo escutar, eu não estou ouvindo. Talvez porque o barulho que existe aqui dentro da nossa cabeça, o barulho das nossas preocupações, dos nossos problemas, nós deixamos falar mais alto. O que é necessário para que nós possamos escutar a voz da nossa consciência, que é essa voz que tantas vezes tenta falar conosco, mas nós estamos muito barulhentos e não conseguimos ouvir. Entrar num estado propício para receber essas mensagens, para receber a intuição que nós procuramos, para escutar essa voz. E isso nós só conseguimos quando fechamos os nossos olhos, quando nos concentramos, quando nos conectamos com o alto, quando nos desconectamos dos nossos aparelhos eletrônicos, da televisão, do celular e dos nossos problemas, e conseguimos nos conectar com o alto para deixar falar essa voz, para deixar que essa voz fale conosco. Uma definição bem interessante de consciência, uma vez eu li num livro de Eliseu Rigonati. Eliseu Rigonati, para quem não sabe, foi um dos pioneiros do espiritismo aqui na nossa cidade. E ele tem um livro fininho, mas muito rico, que se chama O Espiritismo Aplicado. E lá, ele faz a distinção entre dois tipos de consciência. Ele diz que existem as consciências adormecidas e existem as consciências despertas ou educadas.
Isso que nós dissemos, né? Nós temos que despertar a nossa consciência. E como nós podemos reconhecer se já somos uma pessoa que tem uma consciência desperta ou se ainda estamos adormecidos? Segundo ele diz que a consciência educada moralmente, a consciência já desperta, é aquela de uma pessoa que, quando realiza uma ação, de acordo com a reação que aquela ação produz intimamente, ela reconhece se foi boa ou má. Acredito que a maioria de nós aqui já teve aquela experiência de agir de uma forma com uma pessoa, talvez ofendê-la, talvez humilhá-la, e depois não conseguir conviver mais com isso. Ficar perturbado, ficar com a sua consciência o tempo todo martelando ali dentro da sua cabeça que aquilo não foi correto, não é? Isso por quê? Porque nós já temos a consciência educada moralmente, porque nós já temos a consciência desperta. Isso indica, portanto, que nós temos a consciência desperta, porque a reação íntima que aquela ação provocou me mostrou que aquela ação não foi muito boa, não estava de acordo com aquilo que Jesus veio nos trazer, né? De não fazer aos outros o que não quero que façam para mim, ou de fazer aos outros aquilo que quero que façam a mim. E isso é o que nós chamamos, então, de voz da consciência. Um exemplo bem bonito disso no Evangelho é aquela passagem em que Pedro nega Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ao ser indagado se conhecia Jesus, ele disse 3 vezes que não. E que ele não era amigo de Jesus, claro, por medo, não é? Porque Jesus já estava sendo procurado. E ele nega Jesus 3 vezes. E o Evangelho nos conta que logo que errou, Pedro percebeu o erro. Sua consciência educada nos princípios evangélicos imediatamente o adverte. E Pedro se arrepende e chora, mas levanta-se, decidido a corrigir o erro, lutando pela causa de Jesus. Porque não adianta só chorar. A lei divina é uma lei de trabalho, uma lei de progresso. Pedro foi depois um dos grandes pilares do cristianismo, do Evangelho de Jesus, após a partida do Mestre. Portanto, o que o principal dever que nós temos para com nós mesmos é a nossa reforma íntima. É a reforma das nossas atitudes. E essa reforma íntima só será possível quando nós conseguirmos nos autoconhecermos. O autoconhecimento é a primeira condição, é a primeira coisa que nós precisamos para o despertar da nossa consciência espiritual e moral. Sócrates, séculos antes do Cristo, reencarnou na Terra como um missionário enviado para preparar a humanidade para a vinda do Mestre posteriormente. E ele já trouxe a base, os fundamentos da doutrina de Jesus, porque era necessário que a humanidade fosse um pouco preparada, e olha só que mesmo assim a maioria das pessoas da época de Jesus não compreendeu a sua mensagem, mas Sócrates veio para trazer pelo menos os preceitos, né, os fundamentos da doutrina de Jesus. E Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Foi essa a base da filosofia dele. Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a primeira condição para que nós possamos começar a fazer a nossa reforma íntima. Por quê? Isso veio da nossa auto-observação. Aquilo que nós dissemos, de conseguirmos fechar os nossos olhos e nos conectarmos um pouco com o alto, buscando o aconselhamento, a intuição, o amparo dos espíritos amigos que estão sempre ali prontos para nos ajudar, que são aquele 1% que nós pedimos tantas vezes, né, que nos auxiliem, vai começar quando nós fizermos a nossa auto-observação. Observar os nossos próprios, primeiro, pensamentos. Depois as nossas ações e as nossas palavras. Tudo começa no nosso pensamento. Então, o orai e vigiai é exatamente vigiar o quê? O que nós andamos pensando? Qual está sendo o nosso padrão de pensamento atualmente? Porque são exatamente esses pensamentos que vão se traduzir em ações. Muita gente acha, não é bem assim, né?
É exatamente assim. Tudo começa com a energia que eu gero pelo meu pensamento, que vai posteriormente se materializar em forma de ação. Portanto, eu me auto-observo, eu me autoconheço. E em me autoconhecendo, eu tenho a possibilidade da minha autocura. Aquele remédio que a gente compra na prateleira da farmácia, aquele tratamento que nós fazemos que o médico nos aconselha, aqueles alimentos que nós ingerimos, que nós sabemos que fazem bem à nossa saúde, são todos provisórios, são todos paliativos. Porque o tratamento definitivo, a cura definitiva só vai acontecer quando nós conseguirmos fazê-la de dentro para fora. Enquanto isso, nós vamos ficar só acobertando as nossas enfermidades com o remédio da farmácia, com o tratamento. Mas, na verdade, nós precisamos nos curarmos no íntimo. Nós precisamos nos autocurarmos. E essa cura médico nenhum pode fazer. Essa cura remédio nenhum vai nos trazer. Essa cura, os únicos que podem fazer somos nós mesmos. Em nos autoconhecendo e, posteriormente, nós poderemos fazer essa nossa cura. Divaldo Pereira Franco, numa obra que se chama Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que tem lições que falam muito da psicologia mesmo das lições de Jesus. Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, muito interessante, pelo espírito Joana de Ângeles. Ali ele diz que nós só conseguiremos aceitar os desafios propostos por Jesus quando nós conseguimos a perfeita harmonia entre o ser interno que somos e o ser externo que apresentamos. E isso ele diz, portanto, que nós só conseguiremos aceitar os desafios de Jesus. E de que desafio que ele estava falando ali será? Jesus nos disse: sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. E isso foi um desafio que Jesus nos propôs. Sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Mas para isso nós precisamos o quê? Despertar a nossa consciência espiritual e moral. Nós precisamos aprimorar a nossa moral e o nosso íntimo para conseguirmos a nossa integridade. E integridade, segundo Divaldo Pereira Franco, é a perfeita harmonia entre o ser interno que somos e o ser externo que apresentamos. Enquanto eu continuar usando uma máscara no trabalho, outra máscara na minha casa, a máscara de que eu sou poderoso, a máscara entre os meus amigos porque eu quero parecer mais que eles, e nada disso estiver alinhado com aquilo que eu sou na minha essência, eu não vou conseguir conquistar a minha integridade. E, portanto, eu não vou conseguir, dessa forma, aceitar esse desafio proposto por Jesus. Somente, portanto, quando nós conseguimos essa harmonia entre o que nós somos verdadeiramente, entre o nosso eu sou, entre a nossa essência, não é? E não aquilo que eu mostro, é aí que nós vamos aceitar esse desafio. Enquanto isso, nós ainda vamos ficar patinando, digamos, e tirando uma máscara, colocando outra máscara, não é? Por quê? Porque ainda não conseguimos nos conhecer intimamente. Então é o momento de que, se nós já temos essa consciência desperta que nós dissemos, que nos adverte já, se quando fizemos uma ação, se ela foi boa ou má, e acredito que a maioria de nós aqui já tem esse tipo de consciência, nós temos que aproveitar que já chegamos nesse estágio evolutivo, nesse grau de adiantamento, que nos permite julgar as nossas próprias ações. Olhar para dentro de nós mesmos, vigiar os nossos pensamentos, nos autoconhecermos para que nós possamos chegar àquilo, à conquista da nossa integridade. Mas voltando lá no seu Eliseu Rigonati, ele nos disse, portanto, que existem as consciências despertas, esse tipo que nós falamos agora, né? Que consegue julgar se a ação realizada foi boa ou má de acordo com a reação que ela produz intimamente. Não precisa ninguém vir falar para nós, isso que você fez não foi bom, isso que você fez foi ótimo. A nossa consciência nos fala já.
Nós sabemos disso, né? Lá no nosso íntimo, mesmo que nós não demonstremos para as outras pessoas, nós sabemos disso. Mas existem as consciências ainda adormecidas. E nesse caso, existem dois subtipos ali, né? Aquelas consciências que ainda fazem o mal, mas não estão cientes de que estão fazendo o mal a outra pessoa. Acredito que são raros agora ainda no planeta Terra, né? Nós já passamos por milhares e milhares de encarnações e, portanto, já podemos despertar um pouco a nossa consciência. Aquela, então, que faz o mal sem se dar conta de que está fazendo o mal. E aquela que faz o mal e, mesmo sabendo e estando ciente, insiste em fazer o mal. É claro que essas duas consciências estão sujeitas a uma lei da natureza, a uma lei divina, que é a lei do choque e do retorno, que é a lei de ação e reação. As duas estarão sujeitas a ela. Mas qual estará sujeita a essa lei de ação e reação em grau mais elevado? É claro que é aquela que sabe que está fazendo mal e ainda assim insiste e continua fazendo. Infelizmente, essa será uma daquelas pessoas que precisará passar por muitas provas, ainda muitas provas aqui nesse plano, para que possa despertar a sua consciência e ver que aquilo não vai levá-la a lugar nenhum. Demora um pouco mais, nesse caso, para esse despertar espiritual. Mas as duas estarão, portanto, sujeitas a essa lei, a lei de ação e reação. O que nós podemos fazer por elas, a essas consciências? Simplesmente abandonar? A vida ensina, deixa que elas se virem. O que nós podemos fazer quando temos alguém que convive conosco dessa maneira é criar um ambiente favorável à reforma dessa pessoa, à reforma íntima dessa pessoa. É difícil? É bem difícil, porque geralmente são espíritos endurecidos, são às vezes almas doentes, não é? Ou muito ignorantes, pessoas que ainda estão nas trevas da ignorância mesmo, porque nós vemos que o mal nada mais é do que pura ignorância, não é? E nós podemos ajudá-las, nós podemos auxiliá-las, criando ambientes, criando situações propícias para que a sua consciência esteja um pouco mais desperta, ou seja, um pouco mais desperta. Portanto, Deus nos deu esse instrumento, como nós dissemos, e a consciência é essa via de comunicação que nós temos com Deus e que nos permite ver se o que nós estamos vivendo hoje é ilusão ou é verdade. Se nós já estamos conseguindo subir os degraus em direção ao nosso conhecimento para alcançarmos a nossa integridade. Hoje nós já podemos julgar isso. E existe uma história de um aprendiz que pergunta ao mestre: mestre, como que eu sei se eu estou vivendo a ilusão ou se eu estou vivendo a verdade? E o mestre, depois de refletir um pouquinho, ele diz assim: olha, quando eu estou dentro do castelo da ilusão, eu olho pela janela, aqui dentro de mim, eu olho pela janela e não vejo nada. Quando eu estou dentro do castelo da ilusão, eu abro a janela e não vejo nada. Quando eu estou dentro do castelo da verdade, eu olho pela janela e o que eu vejo? O castelo da ilusão. Portanto, se nós olharmos por essa janela, que é a janela que nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós saberemos reconhecer se estamos na verdade ou na ilusão. Porque se nós olharmos para dentro de nós e não conseguirmos ver nenhuma perspectiva, nenhum futuro, não conseguirmos enxergar nada, é porque talvez nós estejamos vivendo no mundo da ilusão. Talvez nós estejamos usando ainda aquelas máscaras que não nos permitem conquistar a nossa integridade, que não permitem aquela perfeita harmonia entre o ser interno que eu sou e o ser externo que eu apresento para as outras pessoas. Mas se eu olhar para dentro de mim e ver o castelo da ilusão que eu já vivi algumas vezes e conseguir reconhecer isso, já é um grande passo para a conquista da minha integridade. Então, que Jesus esteja ao nosso lado nessa empreitada, que a espiritualidade sempre nos auxilie nessa difícil tarefa do autoconhecimento e da conquista da nossa reforma íntima, da nossa integridade. Que Jesus esteja dentro do coração de cada um de nós e muito obrigada.